O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema O papel das mulheres nas políticas de segurança alimentar, com Edjane Rodrigues. A Edjane é secretária de Políticas Sociais da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e ela também é membro do Diretório Nacional do PT. Bom, primeiro gostaria de começar expressando o Brasil que queremos. Enquanto mulheres, enquanto margaridas do campo, da floresta e das águas, que é o território a qual eu pertenço. O Brasil que queremos é um Brasil com soberania popular, mas é preciso crer que esse novo mundo é possível. E é por isso que lutamos e marchamos a cada dia. Falar sobre a importância de nós mulheres nas políticas de segurança alimentar é preciso, primeiro, considerar o processo histórico de auto-organização. A auto-organização é quando as mulheres se reúnem em grupos ou movimento de mulheres ou por aqueles que são compostos por mulheres e por homens, que são denominados grupos mistos, tipo o próprio movimento sindical, a qual eu também faço parte. A auto-organização das mulheres é muito mais do que a construção de espaços só de mulheres. A auto-organização, ela tem a ver com a definição de novas prioridades, definição de reivindicações e das demandas e também das estratégias que definimos para obtermos respostas a elas. É a partir da auto-organização que as mulheres passam a perceber as barreiras que enfrentam para produzir, para comercializar e para ter acesso à renda monetária. Esse processo de auto-organização das mulheres é expressado a partir da Marcha das Margaridas, que é conhecida como a maior ação de massa protagonizada pelas mulheres. Ela tem capacidade para reafirmar seu caráter de diálogo e proposição, apresentando pautas cada vez mais qualificadas e um crescente poder de mobilização. Seu poder de articulação, poder de reconhecimento como sujeito de direito e aprendizagem na formulação e negociação de políticas públicas que asseguram e promovem o bem viver no meio rural. Partindo desse ponto, nós vamos agora compreender sobre a importância e o papel das políticas de segurança alimentar, iniciando pela autonomia, trabalho e renda. A autonomia econômica, trabalho e renda, inclusive, é um eixo fundamental das marchas das margaridas. A autonomia econômica, ela pode ser entendida pela capacidade das mulheres de gerar renda e recursos próprios, a partir do seu trabalho, em igualdade de condições com os homens, sendo essencial para que as mulheres possam prover seu próprio sustento e decidir por suas próprias vidas. Ela não envolve, portanto, apenas a independência financeira e geração de renda, mas pressupõe também
autonomia para realizar escolhas. O acesso aos mercados e à renda é parte necessária para que as mulheres tenham autonomia econômica. Mas a autonomia econômica, ela vai além e envolve também o direito garantido aos serviços públicos, como saúde e educação. A autonomia econômica envolve também a capacidade de decidir sobre os tempos e os recursos de colocar em prática essas decisões. Eu chamo muita atenção para esse item sobre o acesso a serviços públicos, porque muitas vezes, quando a gente pensa no campo, quando a gente pensa no meio rural, quando a gente pensa na unidade produtiva, quando a gente pensa nas pessoas que vivem no meio rural e nas necessidades que elas têm para permanecer no meio rural, a nossa lógica é pensar só políticas mais na área produtiva, como é acesso ao Pronaf, que é o acesso a crédito, né? Enfim, e muitas outras. Mas isso não é só saneamento, acesso à energia, são políticas essenciais para garantir, de fato, que essas pessoas possam viver, mas viver bem, viver com dignidade, viver com condições, inclusive, de promover o desenvolvimento a partir da sua produção, que é na lógica da agricultura familiar. A casa, ela representa um espaço de produção, produção da vida. Nesse espaço, as mulheres atuam de forma destacada, assumindo todas as necessidades humanas, que vão de bens e serviços a afetos e cuidados. No entanto, na questão econômica, esse trabalho feito pelas mulheres, não é considerado, mesmo sendo ele fundamental para o funcionamento da sociedade. Basta a gente imaginar aqui o que uma pessoa precisa para viver de forma digna. O que vem de imediato em nossa mente, né, na nossa cabeça? Ela precisa se alimentar, ter onde morar, ter o que vestir, precisa ter como se locomover, que é o transporte, pressão, e por aí vai. Mas alguém precisará abastecer a casa de alimentos e preparar esses alimentos, preparar as refeições. Alguém precisará lavar as roupas e restaurar aquelas que já estão gastas pelo uso. Quando a pessoa estiver doente, alguém precisará cuidar dela, levar ao médico, dar remédio. Alguém precisará fazer esse papel. Isso só para falar de algumas coisas. Eu estou citando poucas coisas, né? E tudo isso é feito através do trabalho. Então, o trabalho é feito fora de casa. Normalmente, esse trabalho feito fora de casa, ele gera uma renda, que é o salário, que nos ajuda a adquirir no mercado ou comércio produtos ou serviços necessários para viver. É o chamado de e para o mercado. Mas nem todo trabalho funciona na base da troca de dinheiro. Existem trabalhos e atividades que são realizadas, em sua grande maioria, pelas mulheres, nos espaços domésticos e comunitários. A esses chamamos de trabalho doméstico e de cuidados. A finalidade dele é o desenvolvimento de todas e de todos. Ele envolve afetos, cuidados e proteção. Sem ele, a economia não poderia se mover e nem a vida poderia se reproduzir a cada dia. Esses dois tipos de trabalho, embora diferentes, são necessários para viver dignamente. Os dois juntos atendem às nossas necessidades, nos traz alegria e bem-estar. É preciso considerar a importância tanto de um quanto do outro, e é fundamental assegurar as condições para que as pessoas tenham uma vida plena e relações harmônicas entre elas e delas de que precisamos construir uma sociedade na qual o trabalho, em todas as suas formas, seja reconhecido e seja também valorizado. As práticas econômicas das mulheres não envolvem apenas a produção para o mercado, mas também doações, trocas de produção para o autoconsumo. Essas mulheres retiram do próprio quintal quase toda a alimentação da família. Promovem trocas entre a vizinhança, como, por exemplo, trocar hortaliça por ovos. Também cultivam plantas medicinais que substituem medicamentos, além de presentear parentes e amigas e amigos com produtos colhidos das hortas ou quintais. Essas atividades corriqueiras têm um significado econômico que nem sempre é levado em conta.
elas são responsáveis, em grande parte, pela produção destinada ao alto consumo familiar e pelas práticas agroecológicas e reprodução de sementes crioulas, garantindo qualidade de vida na família e na sociedade. Os tempos dedicados a cada uma dessas práticas são diferentes e as motivações também. Por exemplo, a lógica das mulheres para a produção, para o alto consumo da família, é de valorizar a qualidade de tudo que é produzido, estando relacionado com a qualidade de vida e com os alimentos saudáveis, e se traduz em ampliação de renda, quando os alimentos deixam de ser comprados. Já a lógica da produção para a comercialização é motivada pela obtenção de algum dinheiro, que ajude a garantir os custos de vida, como transporte, vestimentas, alimentos, estudos das filhas e filhos. Então, mesmo reconhecendo a importância do trabalho doméstico e de cuidados, no qual se inclui hortas, os quintais e os pequenos animais, se reconhece também que as mulheres tenham autonomia. Esse trabalho agroecológico exercido aumenta o potencial da comunidade em assegurar soberania e segurança alimentar e nutricional, fatores que são importantes para toda e qualquer comunidade que deseja viver da terra, ter o seu espaço para desenvolver e ter o seu espaço para desenvolver suas atividades. As mulheres, elas são as grandes guardiões de conhecimentos ancestrais sobre alimentação e saúde. São em muitas culturas as responsáveis pela alimentação de todas as condições para produzir. Mas isso não é tudo. É preciso ter também acesso às políticas diferenciadas, que apoiem e potencializem condições para produção e comercialização, como é o crédito, como é a assistência técnica, que muitas vezes as mulheres não querem o mesmo que os homens querem. Elas querem desenvolver seus próprios projetos e também ter a oportunidade de participar de atividades econômicas, como feiras, mercados locais e institucionais. As mulheres, elas são as responsáveis pela compra de produtos, pela produção de subsistência, pelo preparo e pela oferta de alimentos. São elas que não só guardam esses saberes, como transmitem para novas gerações e muitas vezes os reinventam. Para além desse papel tradicional, as mulheres têm participação cada vez maior nas cooperativas locais, nas associações de agricultores e têm envolvimento crescente nos programas de formação agrícola. Então, é importante considerar o protagonismo das mulheres para poder conquistar no meio rural, primeiro, esse espaço de visibilidade. Trabalho que é desenvolvido, como eu relato aqui na minha fala, e que não é reconhecido, porque lá atrás as mulheres elas estavam na agricultura familiar, produzindo, trabalhando, e elas não eram reconhecidas como agricultoras familiares, como trabalhadoras rurais. Então, essa foi a primeira luta, foi conseguir ter o título, né? Eu sou uma trabalhadora rural, eu sou uma agricultora familiar. E depois, essa luta através da auto-organização, que são espaços de socialização, estudos e debates, de formulações e de proposições, né, das nossas demandas, a gente conseguiu garantir tantas políticas públicas, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, que é conhecido como PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é conhecido como PNAE, garantir que essas políticas fossem conquistadas e implementadas. No entanto, é importante também considerar que a consolidação dessas políticas, das políticas como um todo, no meio rural, ainda é um grande desafio a ser conquista da política, mas ela não consegue ser efetivada. E aí a gente precisa continuar fazendo essa luta e buscando as estratégias para poder reafirmar a importância delas conseguirem chegar ao território, delas conseguirem chegar à vida das pessoas. E pensar políticas de forma a considerar as diversas realidades e as culturas locais. Quando eu menciono aqui, quando eu trago essa questão dos territórios, é para justamente demarcar isso. Nossa riqueza, ela é traduzida pelas nossas diversidades em todos os aspectos. E essas diversidades, elas precisam serem consideradas para que a gente, de fato, consiga ter políticas que vão e que dialogam com a nossa realidade, que dialogam com aquela dinâmica, que dialogam, de fato, com aquilo que é necessário chegar
para que as mudanças elas aconteçam, para que as transformações elas possam se dar. Então, é muito importante nesse sentido essas políticas que são essenciais, que da permanência das mulheres, do sujeito como todo no meio rural, mas também para o Brasil como todo. Pensar políticas que fomentem, que potenciem tudo. Pensar políticas que fomentem, que potencializem, que reafirmem, que realcem a importância da agricultura familiar é pensar no desenvolvimento do nosso país. Pensar no combate à pobreza, à fome, é pensar na importância, tem que considerar a importância que é a agricultura familiar. E nessa perspectiva, é esse o protagonismo que as mulheres têm através da sua organização, que se traduz em uma dessas demandas e que consegue, através desse movimento, dessas articulações, conquistar essas políticas que são fundamentais. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o papel das mulheres nas políticas de segurança alimentar, com Edjane Rodrigues. Continue ligada no TV Elas por Elas.